Esse vídeo é de um advogado chamado Feliciano Alonso, não estou enganado, falando sobre... Estava falando sobre os experts, inclusive 13 caras do Brasil, para avalizar o fim da alienação parental como doença nas Nações Unidas. Eu vou tentar pegar esses 10, 15 minutos. Ele fala bem arrastado, bem devagar, mas eu vou tentar fazer umas colocações dentro do que ele vai falar. Levada à Organização das Nações Unidas pedindo que a alienação parental deixasse de constar como doença classificada no CID-11 e tida por doença durante muito tempo. Mandamos para a ONU 2 ofícios. Um deles em 2016 e outro agora em julho de 2019, e o fizemos entregando nas mãos do Dr. Luiz Pedernera. Importante dizer que esse vídeo tem 3, 4 dias, então ele deve ter recebido a resposta disso aí. Importante dizer que ele está falando da ONU. Quer dizer, os caras não conseguiram nada aqui. Não conseguiram nada aqui. Aí eles acharam uma maneira. Eu lembro muito quando a Dilma foi deposta. Não sei se vocês vão lembrar disso. Quando eles viram que não estavam conseguindo retroagir, desfazer o que estava acontecendo, aí eles foram para a ONU. Só que a ONU não manda nada aqui. A ONU não define nada. Ela pode dizer que é, não é, tá, beleza, mas ele falou que 41 países fizeram. Eu tenho um princípio. Quando o cara fala 41 países e não diz quem são, pra mim não serve de nada. Que ficamos conhecendo lá no Uruguai. Luiz Pedernera, ele foi agora constituído como presidente do Comitê dos Direitos das Crianças das Nações Unidas. E foi graças a ele ter levado esse nosso pedido para a ONU é que foi oficiado a Organização Mundial da Saúde, e aí então nós tivemos a alienação parental desclassificada como doença. Parabéns. E a partir de 2022 ela não mais constará no rol de doenças classificada como CID-11. E lá na ONU agora, esse senhor Luiz Pedernera, que é do Uruguai, ele faz lá uma observação numa entrevista que ele deu, que entre a sua meta de resolver os problemas da criança está Sofrendo muito. vir para o Brasil ou mandar para o Brasil alguma coisa que diga respeito ao sofrimento que as crianças estão sofrendo quando entregues a um pai abusador. Isso saiu esta semana. Parei logo. Vocês repararam que ele só disse pai abusador. Ele não menciona mãe. Então, assim, as mães são todas santas, não cometem erros. Não tem nenhum caso, jornal, revista, nem tem mais revista, jornal, internet, sobre casos de mães que matam as crianças. Mães são soberbas. Não tem mãe fazendo nada. Você repara nitidamente que ele só cita pai. E é uma matéria, pessoal, muito interessante. E se vocês quiserem acionar, é só verificar no Google e vocês vão encontrar esta entrevista, o que nos deixa por demais animados. Não procurem essa entrevista. Pelo amor de Deus, vocês vão perder o tempo de vocês. Lá no Congresso Nacional foi
instalada a CPI-MTI, ou seja, Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus Tratos Infantis, e em dezembro de 2018 foi determinado que se fizesse um projeto de lei na qual se pedisse a revogação da lei da alienação parental, entendendo a Comissão Parlamentar de Inquérito de que centenas de milhares de crianças estão sendo abusadas pelos pais esses que num processo judicial alegaram em sua defesa de que a mãe estava fazendo alienação parental. E bastou essa alegação de que a mãe estava fazendo alienação parental para que eles pudessem ter a guarda desse filho, dessa filha, e aí continuam e continuarão abusando dessas crianças até que nós consigamos revogar essa lei. Tive que parar aí, que isso é importante. O que ele falou é o seguinte: quando a mãe entra falando do abuso, o pai responde dizendo que não houve abuso e sim alienação parental. E segundo ele, a inversão da guarda é imediata. Vou contar uma coisa para vocês, caso vocês não saibam. Isso nem passa perto da verdade. Se uma pessoa alega que houve alienação parental, 1. Passa por um psicólogo. 2. Passa por uma assistência social. 3. Os assistentes sociais passam nas duas casas, conversam com a criança, conversam com o pai, conversam com a mãe, conversam com vizinhos, conversam com muita gente. 4. Esse processo não dura uma semana. Esse processo dura anos. Até o cara, no caso o pai, porque ele só está citando o pai, tá? Até o pai provar que ele não é abusador. E aí, quando se prova que ele não é abusador, fica óbvio que se ela fez uma denúncia falsa, é porque ela está alienando a criança. Isto é óbvio. Isto é óbvio. E aí ela pode acabar perdendo a guarda. Mas esses casos são raros, porque você demora anos para fazer isso e muita coisa acontece até lá. Então ele está resumindo em uma frase coisas que demoram anos para acontecer e que não são assim como ele está dizendo. Todo o processo é bem debilitado e tem provas. Olha, eu sou uma das pessoas fervorosas contra a justiça. Eu acho que a justiça comete milhares de erros. Mas essa inversão de guarda imediata que ele está falando nunca aconteceu. Não no Brasil. Não no Brasil. Isso eu posso dar certeza para vocês. Não existe esse caso. Mas não é só isso o maior problema. Nem esse é o bom problema. Fudeu. O problema maior é que nós vemos aí nessa lei da alienação parental. E eu quero dizer o seguinte: eu, particularmente, doutor Felício Alonso, poderia estar muito bem acomodado no meu escritório, tranquilo, sem mais se preocupar com esse assunto que é por demais desgastante e que ele suga da gente tudo quanto é de energia. Jogando dominó porque, graças a na Deus, praça. nós conseguimos o nosso intento salvando alguém que nos é muito querido e pela qual nós começamos a fazer, em 2012, o enfrentamento dessa lei. Vocês já repararam que ele começou a lutar porque alguém próximo a ele pediu. Então, assim, ele já está envolvido com algum caso, e aí eu acho que apareceu uma oportunidade, contatos, ou ele percebeu que tinha um nicho de mercado aí. O que isso é um nicho de mercado, gente? Não tenho essa dúvida. Muita gente entra com processo, o processo custa dinheiro, e ele é o quê? Advogado, vai ganhar dinheiro com isso, pô. Foi proposta a PL 498/2018 e que se pede a revogação da alienação parental. Que já foi Essa arquivado. PL ela passou pela Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, Que vai e ser tendo como melhorada, relatora não vai cair. a Não vai cair. senadora Leila Barros, conhecida como Leila do Rony. A tramitação, naquele período, nós fomos convidados para ir lá numa audiência pública e lá estivemos em 2 oportunidades. Nosso escritório esteve lá representado no dia 25 de junho por mim e no dia 15 de julho lá estiveram presentes
a doutora Patrícia Regina Alonso e doutora Elizabeth Regina Alonso. Parente. A senadora, ela foi de uma infelicidade muito grande no relatório que ela fez para a Comissão de Direitos Humanos. E agora esse projeto de lei ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça. E acontece que na Comissão de Constituição e Justiça ela é presidida pela senadora Simone Tebet. E havia inicialmente sido nomeada relatora a senadora Soraya Tronic. E ela, em face do envolvimento dela com o IBDFAN, ela renunciou à relatoria e esta relatoria passou novamente a ser feita pela senadora Leila do Vôlei. Tive que dar pausa. Vocês entenderem o seguinte: a relatora anterior tinha relações com a IBDFAN, que é uma organização a favor da guarda compartilhada, uma organização conhecida, então ela abriu mão corretamente, porque ela tinha um lado já pré-determinado, ela já conhecia a história e já fatalmente levaria para o lado da guarda compartilhada, de não acabar com a lei da alienação. E aí quem entra? Leila do Vôlei, que também tem um lado. Ela também devia ter aberto mão. Não, porque eu sou a relatora do projeto que já pede esse cancelamento da alienação parental, da lei, o cancelamento da lei. Então, ela também deveria ter se retirado. Deixa uma terceira pessoa que não tenha relação com nenhum dos dois ficar à frente. Mas não, porque o objetivo era realmente acabar com a lei. Só que no final deu tudo teoricamente certo, porque eles decidiram não acabar e sim modificar, melhorando ela. Essa foi a parte boa, que ele vai achar ruim. Que para nós é uma situação muito desagradável, porque nós entendemos que o Partido Socialista a qual pertence a senadora Leila é que deu amparo para a aprovação da lei da alienação parental. Isso não é verdade. Muito bem, nós vamos aguardar. E seria muito bom que as mães, os homens de bem, as mulheres de bem, as ONGs que gostam das crianças ou que defendem essa bandeira da criança, falasse lá com o seu senador, falasse lá com o seu deputado federal sobre o que realmente representa esta lei para o país. Nós deixamos muito bem claro, no dia 25 de junho, de que essa lei ela foi feita especificamente para proteger o pai pedófilo. Olha a acusação que ele faz sem pé nem cabeça. É uma acusação maluca. Como assim proteger o pai pedófilo? Se o cara fosse pedófilo, ele já estaria preso. Ele já estaria preso. Teria uma acusação, se faria o exame, aconteceu, prende a pessoa. Não acontece isso, gente. Vamos parar aí. O cara tá simplesmente viajando na maionese, como desde a década de 80. Isso é impossível, gente. Isso é impossível. Chamar o cara de pedófilo. É como se ele estivesse chamando todos os pais oficialmente de pedófilos. Porque a questão é: qualquer pai que se separe vai acabar nessa situação. A mãe, para ficar com o controle dos filhos, vai alegar um abuso, que é o que acontece hoje. E aí, quando se prova que o abuso é falso, aí você vai em cima da mãe. Mas se você tira a lei da alienação parental, você fica sem nenhuma proteção. Essa é a única proteção que o pai tem hoje para poder dizer: peraí, isso na verdade não foi um abuso, foi uma armadilha criada para que
o sistema judiciário tirasse a minha presença com as crianças ou com a criança e a mãe pudesse ficar com a guarda unilateral e não aceitar a guarda compartilhada, que é o que diz a lei que deve prevalecer. Então, assim, essa luta deles é uma luta que já foi vencida lá atrás. Eles estão tentando refazer a luta com o cancelamento de uma lei que já existe. Ninguém pede cancelamento do Maria da Penha, por exemplo. Só se pede que a lei Maria da Penha valha para homem também. Tem que valer para os dois. Nós não somos iguais perante a lei, que se faça isso. Mas ninguém está pedindo para tirar a lei, para acabar com a lei. Não é para acabar, é para fazer as modificações necessárias para que ela se torne melhor. Então, quando eu pego um processo, e eu falo isso porque eu tive a oportunidade de examinar mais de 100 processos que passaram aqui pelo meu escritório. 100 processos. E as mães confiaram no nosso trabalho e abriram a sua senha para que nós pudéssemos entrar nos seus processos e examinarem. E em todos os processos, quando o genitor ele invoca a Lei 12.318/2010, a Lei da Alienação Parental, você pode verificar que ali tem uma história de abuso sexual, que ali tem uma história de incesto. Putz, deixa eu explicar para vocês. Ele pode até ter razão no que ele está falando. Estou dizendo nem que ele está mentindo, não. Ele só contou a história de uma forma inversa. Provavelmente, quando a pessoa se separou da mãe, a mãe, para não perder ou ter a guarda compartilhada, ela entra ela entra com a denúncia de abuso. Por isso que ele vê isso. Porque quando você puxa, primeira coisa que o advogado da mãe vai fazer é botar no processo que ele tem um relato de abuso para que o juiz não faça a convivência acontecer. Isso é óbvio, gente. Para não acontecer a convivência, o que você faz? Diz que ele abusou. Só que daí o pai invoca, não, eu não abusei, e invoca a lei da alienação parental, dizendo que ela usou isso como artifício para que a criança fosse afastada do pai. E como 80% das denúncias são falsas, isso você vê em várias pesquisas, até em pesquisas de delegacias e tal, como 80% de cada 10, só 2 são verdadeiras. Se você pegar essas 2 e punir, e aí sim fazer o correto, ok. Mas e das outras 8 que a mãe só usou isso como arma? E aí, como é que fica? Então, foi o que ele falou. Ah, nas 100 que eu vi, as 100 tinham abusos. Vou assumir que verdadeiramente no máximo tem 20. As outras 80 foram denúncias falsas. Isso é uma lei, isso é uma estatística. Então, e aí, como é que a gente faz? Deixa os 80 serem julgados culpados numa situação de inocência? Ou é melhor provar o que for culpado, você pune, e o que foi denúncia falsa, você pune a mãe? Não estão querendo punir a mãe, né? E esta lei, ela veio proteger esse incestuoso, esse abusador. Então, simplesmente, o juiz dá a inversão de guarda e a criança passa a viver com esse pedófilo. Ele está falando uma parada que nunca acontece. Nunca. Nenhum juiz inverte a guarda imediatamente após a invocação da lei da alienação parental. Isso não acontece. Passam-se anos de estudo, se checa com psicólogos, se fazem laudos. Meu Deus, assistência social, psicólogo. Ele tá passando por cima de vários procedimentos judiciais que eu, particularmente, como eu já disse, eu não sou um fãzão de judiciário, não. Mas nesse caso, existe um procedimento. Ele que é advogado deveria saber. Não sabe. Ele está usando de má fé. Isso é má fé. Ele sabe que não é assim. Sabe que não rola dessa forma. Ele sabe que tem um trâmite. Ele sabe que não é da noite para o dia. E ele está acusando os pais de pedofilia. Se ele está dizendo de 100 processos, 80 não são. Está acusando injustamente pais que foram falsamente acusados. Irá sofrer, além do abuso, outras coisas piores do que essa, eu diria.
Se bem Mães que também esta matam. deve ser terrível e eu não posso falar a mesma coisa, porque eu, graças a Deus, Deus me protegeu a mim e eu nunca tive esse problema de abuso sexual na minha casa, na minha família. E agora, em relação aos meus filhos, eu posso falar porque eu tenho moral para falar sobre isso. Muita. E eu diria mais, que qualquer deputado, qualquer senador que tenha tido lá no passado um problema de abuso sexual, eu diria que ele é suspeito para estar relatando sobre esta PL 498/2018. Porque para quem sofreu isto, a ideia que se faz, ou que os psicólogos afirmam, é que aqueles que foram abusados, eles querem que todos sejam abusados para que tudo fique igual. E a dor seja sempre a mesma, de todos. Peraí, gente. Ele tá dizendo que se o cara for abusado, ele quer que todo mundo seja abusado? Que psicólogo maluco falaria isso, cara? De onde ele tirou isso, cara? De onde ele tirou isso? E ele apagou a possibilidade da pessoa ter se tratado. Sofreu um abuso. Ok, a pessoa pode ir no psicólogo e se tratar, gente. Não tô querendo ser chato com o senhor. Eu entendo. Eu entendo que o senhor tá defendendo um ponto indefensável. Eu tô até com medo de continuar o vídeo, cara, porque o negócio tá difícil. Tá difícil de engolir. Não estou querendo aqui insinuar nada, porque eu não preciso de insinuar nada. Ensinou o vídeo É todo. só verificar. Só vocês compararem e vocês verão isso daí. Os estudos dizem o contrário. Mas além do abuso sexual, os pais fotografam os seus filhos nus, filmam os seus filhos no momento em que ele está abusando dos seus filhos. E vendem esses vídeos. Eu parei aí. Isso é importante demais. A maior parte, quando você for ver em estatística, e o que mais aparece em jornal já até morreu, em internet, notícias de jornalistas, de histórias, são casos em que a gente tem que se lembrar que de 85 a 90% das guardas ficam com as mães. Isso é um dado estatístico conhecido. Eu não sei, não tenho as fontes diretas aqui, porque eu não pesquisei, não vou botar fonte por fonte. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é mais ou menos isso. Então eu posso presumir que, de cada 10 casos, 8 pelo menos, a fonte veio da mãe. Só que a mãe não é abusadora, acaba sendo o padrasto. Acaba sendo o padrasto. E você acaba colocando no mesmo saco de lacaio, no mesmo saco de gatos, padrastos que são legais, que são corretos, que são participativos na vida dos filhos dos outros e que tentam ter uma boa convivência com os pais verdadeiros, os pais biológicos. E está colocando todo mundo no mesmo problema. E não é assim que funciona. Tem pai abusador? Tem. Tem que punir? Tem. Mas você dizer que todos são, peraí, não é assim que a coisa funciona. E se você pegar por esse lado, 80% dos casos estão com a mãe, porque as guardas ficam com elas em grande maioria dos casos. Então a probabilidade de ter um abusador não vai ser do pai, vai ser do padrasto. E aí entra essa outra questão. Você vai acusar todos os padrastos de pedofilia? Não, não é. Não passa nem perto da verdade. Entendeu? Tá escancarando um negócio que não é verdade. A preço de ouro, de forma que aquela criança torna-se uma mercadoria de alto preço. Já é. Vai na Isso eles audiência pra você fazem ver. porque tem quem Pensão. compre esses vídeos pornográficos e colocam lá na Deep Web ou na Dark Web, que é o submundo da internet e o submundo do submundo. Ele entrou na minha área. Ah, garoto. Tiozão formado em TI aqui. Formado em gestão de projetos. Não sou grande conhecedor da Deep Web, mas sei o funcionamento dela como é. E posso afirmar aos senhores.
A grande maioria dos vídeos que aparecem algum tipo de criança ou abuso, ou até filmes só mostrando, por incrível que pareça, quando você olha lá são mulheres. Ou quando você tenta identificar, não são os pais, não é o pai, não é o pai. Existe o pai como pessoa divulgadora disso, existe, mas ele é minoria. Ele está em terceiro lugar. Primeiro são as mães, por incrível que pareça, são as mães. Em segundo lugar são os padrastos. Aí só depois vem pai. Alguns são parentes próximos, que você percebe que é parente próximo, né? E isso é importante. Esses abusos, esse tipo de filmagem, normalmente surgem de familiares, pessoas próximas da criança. E como a maioria dos pais são o tempo todo retiradas da convivência da criança, você também diminui o número de possibilidades. Pode-se dizer que num futuro, se tiverem mais guardas compartilhadas com convivências mais abrangentes, até esse valor se aumente. Porque a convivência hoje em dia inexiste. Ela existe em pouquíssimos casos. A guarda compartilhada, que eu sempre digo aqui, é uma guarda unilateral da mãe que o pai tem uma convivência de 15 em 15 dias em alguns momentos especiais. Ponto. Ponto. Não é nada além disso. E paga pensão e não tem direito de saber o que acontece com o dinheiro, não tem poder de decisão sobre nada. Então, a guarda compartilhada já é uma coisa questionável. Agora, essa situação, né, ele está longe da verdade. E ele não conhece nada de internet. Nós temos que dizer isso também, né? Mundo da internet. Muito bem. Vamos lá, enquanto estava lá tramitando, ou está lá tramitando o projeto de lei 498, e que nós pedimos para que todos falem com seus deputados e seus senadores, que votem favoravelmente à revogação da lei, que não aceitem nenhuma outra condição para melhorar essa lei, porque essa lei não comporta remendo, ela tem que ser revogada. Sabe por que os deputados não vão aceitar? A maioria deles são homens. E eles sabem o que acontece no judiciário. Eles sabem que eles entram ali mais perdendo do que ganhando. Então todos nós sabemos, enquanto a maioria dos deputados forem homens, a gente pode ter um pouquinho de chance de manter essa lei da alienação parental em vigor e tentando fazer uma força para que ela funcione, porque por mais que você evoque ela, não quer dizer que vai funcionar. Se eu falar só do meu processo de pessoas que eu conheço, não tem processo menor que 6 anos, não. É de 6 anos para frente. E eu diria mais, em 2017, no dia 10 de maio de 2017, nós levamos essa situação ao conhecimento do então presidente Michel Temer. Ele encaminhou isso para o Ministério da Justiça. E no dia 17 de maio começou a primeira Operação Luz da Infância, em que foram presos em 24 estados 108 homens. Portanto, essas imagens de crianças sendo abusadas. E de lá para cá tiveram mais outras 4 ou 5 operações Luz da Infância, prendendo quem detinha essas imagens. Mas agora, dia 4, dia 5 de junho... Isso é importante. Olha como é que ele foi, como é que ele não foi correto com as informações. Foram presos 108 homens. Não necessariamente o homem que tem as imagens é o pai. Você entendeu a maldade? Vou te falar por quê. O que eles fazem, a luz, a operação da Polícia Federal se baseia em busca de IP. Para quem não conhece de informática, IP é como se fosse um número, IP é um número que identifica uma máquina em algum lugar. E o vídeo do abuso, o vídeo da criança sendo abusada, ele passa por IPs, por endereços, são endereços.
Então você tem como saber por onde ele passou e onde ele está. Às vezes você consegue achar até a origem, às vezes. E eles seguem esses IPs. Só que ele não diz que o IP pode ser uma mulher, pode ser um homem. Eles pegam o homem, porque normalmente é o cara. Você tem um cara que é o cara que recebe e distribui, vende, né? Então ele não diz que são vendedores da Deep Web que você pega, são padrastos, não necessariamente são pais. Ele não diz isso. Não sei se é por maldade, mas eu posso dizer isso. Não são pais. Podem ter também. Mas a grande maioria dos casos são os caras que recebem essas imagens e vendem na Deep Web, vendem em outros lugares. Não necessariamente são os pais. E outra coisa, 108 homens. Só homem faz isso? Vou explicar por quê. Na maioria dos casos, as mulheres não trabalham nessa parte do negócio. Elas trabalham às vezes fazendo a filmagem inicial. Se você for pegar o IP inicial onde foi gravado, a probabilidade grande de ser um IP de uma mulher ou de um computador dentro de uma casa onde só tem uma mulher, é onde inicia. Mas você não consegue chegar lá às vezes, porque você acaba pegando o distribuidor. Porque é aquele cara que coleta o material inicial e ele que faz a distribuição na Deep Web. Então, quando a Deep Web retorna, o Deep Web ou até mesmo link de pessoas conhecidas como pedófilas e tal, círculos, você chega no distribuidor. Mas não necessariamente você chega na fonte inicial. A fonte inicial seria quem fez o vídeo. E aí ele não pode afirmar se foi o pai que fez. Pode ter sido qualquer um, pode ter sido o padrasto, pode ter sido o tio, pode ter sido o próprio pai, pode ter sido a mãe. Só se descobre quando se chega na fonte do vídeo. Isso acontece, mas não toda hora. Eu fiz uma petição para a ministra Rosa Weber porque foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, Olha o desespero. que é a DIN 6273. Essa ADIM, ela foi proposta pela Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, abreviando AAIG. Igualdade de gênero. E está querendo dar a favor da mulher. Quer dizer, a pessoa escreve que quer uma igualdade de gênero, mas o próprio Instituto está buscando só ajudar a mulher. Ele em nenhum momento citou que ajudou um pai. Então não é igualdade de gênero, esquece isso. Parem de achar que o que vocês estão lendo ou ouvindo é exatamente o que eles estão fazendo. Não, não é. No Brasil isso acontece muito. De igualdade de gênero, não vi nenhuma igualdade de gênero aí. Eles querem a supremacia da mulher. E essa linha está tramitando no Supremo Tribunal Federal. E lá nós estamos tentando provar a inconstitucionalidade dessa lei. Da Maria da Penha não faz. E eu, essa semana passada, escrevendo aqui para a ministra Rosa Weber, eu digo assim, que no ano passado foram enviados inúmeros ofícios ao ministro da Justiça, recém-exonerado, solicitando que fosse determinado à Polícia Federal que intensificasse as operações Luz da Infância, mas com o objetivo também de identificar os produtores dos vídeos com as crianças nuas e muitas delas fazendo sexo com crianças de 2 meses a 12 anos, em que aparecem os genitores filmando-as nesta posição. E esses vídeos são vendidos, são comercializados. Tudo verdade. Para serem colocados lá na Deep Web ou na Dark Web. Eu disse mais aqui à ministra, que nessa operação deveria ser solicitado às mães fotos das crianças que foram parar na mão dos genitores por causa de uma maldita sentença de inversão de guarda. E que com essas fotos a Polícia Federal pudesse entrar lá na Deep Web
e fazendo a comparação das fotos que lá aparecem ou dos casos que lá aparecem. E chegarão sim, porque nós temos já elementos para isso, ao pai abusador. Quem é que está vendendo estas imagens para escândalo e sofrimento dessas crianças? Ele falou uma parada que já acontece. Gente, isso já acontece. Vocês acham realmente que a Polícia Federal não vai tentar chegar na fonte? E na Deep Web não funciona como ele está dizendo. Não é tão simples assim. Ele tá. Não conhece. Tá viajando. A Polícia Federal consegue ir atrás da fonte. Mas não da fonte quem tirou a foto. Como eu falei, o IP acaba chegando no distribuidor. Mas do distribuidor para a fonte original não é tão simples assim. Você consegue, como ele falou, de repente com a foto da criança, ver ali no processo, talvez você chegue, mas não necessariamente vai identificar o pai, que é o que ele está praticamente entregando. Não, foi o pai. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não, não vai ser sempre o pai. Não vai ser sempre o pai. Pode acontecer, pode, mas vai aparecer tio, vai aparecer padrasto, vai aparecer mãe, vai aparecer todo mundo. Ou vocês acham que só o pai é que é o maldoso da história? Vamos parar para pensar, né, gente? Pelo amor de Deus. Bebe água, senhor, que tá difícil. Mas eu quero dar a vocês uma ideia do que está se passando lá no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, a Associação dos... Nem vou continuar. Daqui para frente é só política, fala de ministros e o que importa ele já falou. Nitidamente não conhece o que é a Deep Web. Nitidamente acusa diretamente pais, homens. Diretamente ele já tem o culpado. Isso é que me assusta. Nesse tipo de vídeo, nesse tipo de indagação, ele em nenhum momento se dá ao luxo de dizer: vamos pegar os culpados. Não, vamos pegar o pai. Vamos fazer a comparação para pegar o pai. E se for a mãe, não pega? Deixa pra lá. Se for a mãe, desiste. Por quê? Porque a mulher tem essa vantagem em relação ao homem. Por que você tem que pegar o pai, mas não pode pegar a mãe? Não pode pegar a irmã, não pode pegar a tia, não pode pegar o tio, não pode pegar a madrasta, padrasto. Só pode pegar o pai. Pessoal, isso é uma perseguição. Para mim, esse cara é um perseguidor. Ele nem passa por advogado, ele é um simples perseguidor. Ele definiu que quer defender alguém, que é a mãe, e vai perseguir o pai. E ele está excluindo um monte de detalhes que realmente acontecem exatamente para não se cometerem erros. O judiciário tem seus problemas? Tem. Sou crítico dele? Sou. Mas nesse caso, que é um caso sério, existe uma investigação, existe um psicólogo, existe um trâmite. E isso tudo foi esquecido para esse senhor. E eu quis fazer esse react exatamente para mostrar o seguinte: sim, existe uma guerra acontecendo. Existe uma guerra ideológica acontecendo. Resta saber o que nós vamos fazer. E isso eu falo por todos: homens, mulheres, avós, tias, tios. Quem um dia teve que lidar com alienação parental, como eu digo, alienação parental não tem gênero, todos sofrem. Todos sofrem. A dúvida é, nesse sofrimento, quem é que está sendo o alvo? O alvo é o homem pai. Enquanto nós não identificarmos que ele está sendo o alvo principal, nós não vamos conseguir lutar. Verdade é essa, não há luta. Só vai haver desgraça. Desgraça da vida da criança. Você tem que pegar as pessoas que fazem mal, mas você não pode definir que efetivamente é só o pai que faz isso. Todas as outras pessoas são excluídas e são anjos? Não. Então vamos ter consciência, vamos pensar no futuro das crianças, no futuro das pessoas, no futuro de uma lei que modificada melhore essa convivência, numa guarda compartilhada melhor, numa pensão que possa ser decidida entre os dois, entre o pai e mãe, e não colocado numa conta e só um lado faz as honras da casa, que é pagar, deixar de pagar. Tudo isso tem que ser reconversado. Tudo. Agora, se partindo desse princípio, nós não vamos a lugar nenhum. Se você presumir que o outro já é culpado,
não vai haver conversa, vai haver um massacre. É só isso que eu espero, que não haja essa maldade. Bom, sim.